Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem dentro do possível, né? Você, seus familiares. Vamos então iniciando a nossa quarta semana, né? Nosso quarto vídeo aula da disciplina de teorias do jornalismo e conforme está no cronograma então e conforme eu tinha comentado no último vídeo, né? Eu estou postando hoje, terça-feira, porque amanhã às 7 da noite então eu vou estar disponível no link ali que aparece no e-aula, né? Vocês cliquem ali e por volta das 19 horas, 19h05 no máximo, né? Então eu vou estar ali para esclarecer dúvidas, né? Já que hoje um dos pontos vai ser a elaboração do ensaio ou artigo que vocês vão escrever nos grupos que estão disponibilizados aí no e-aula, né? Os grupos com os nomes dos componentes. E aí a gente vai falar um pouco, antes de entrar no tema da explicação, então, mais detalhada sobre o ensaio ou artigo, a gente está previsto para falar sobre a teoria do gatekeeper, né? E aí é o seguinte, eu vou colocar para vocês um artigo que traz reflexões sobre a teoria do gatekeeper na contemporaneidade, né? Um artigo que foi apresentado num dos congressos da Intercom. Então eu vou disponibilizar esse material para vocês. Deixa só eu abrir aqui que eu tinha fechado. É gatekeeper e gatewashing, então, representando a função de selecionar no web jornalismo, né? Então a autora traz reflexões sobre essas teorias num contexto digital, né? Como a gente vai ver aqui, tem uma perspectiva mais histórica, né, de quando foi criada essa teoria. Então eu vou postar esse artigo e vou postar para vocês também o início do capítulo 6 do livro do Nelson Traquina, Teorias do Jornalismo, em que ele também faz uma introdução à questão das teorias que a gente já comentou. É um texto não muito longo, é 2 ou 3 páginas essa introdução, daí ele fala um pouco da teoria do espelho, que a gente comentou na semana passada, então mais umas 2 páginas, e a teoria do gatekeeper, né? Cada um é umas 2 páginas, mais ou menos, totalizando aí umas 6 páginas. Esse texto do Nelson Traquina. Então ficam esses 2 textos, né? E eu também vou postar, né, os slides que hoje são mais são menores, né, em função que a gente vai falar em relação à teoria do gatekeeper. Para os resumos que vocês estão fazendo, só vai contar essa parte da teoria do gatekeeper, né? Vocês não precisam colocar a parte da explicação do artigo ensaio, porque, enfim, é mais daí uma orientação. Então, o que interessa aqui é o conteúdo. E fica na sequência no livro de teorias do jornalismo do Traquina, então, a teoria do espelho e depois a teoria do gatekeeper, né? E assim como conforme a gente for andando, eu vou disponibilizando mais textos, né? Então a teoria da ação pessoal ou teoria do gatekeeper, como o Nelson Traquina coloca, em resumo, antes da gente falar um pouco da história, ela é uma teoria que prevê o jornalista como um porteiro, né? O gatekeeper em inglês, o porteiro que decide quais notícias vão entrar e quais que não vão entrar na publicação do material jornalístico, né? Seja um jornal impresso, uma revista, um site, um programa de rádio, um noticiário, um telejornal, né? Então prevê isso, o jornalista nas suas mais diversas funções, né? Desde o editor até às vezes o âncora, o produtor, o repórter, enfim, fazendo esse papel de porteiro, então, que vai dizer quem vai e quem não vai entrar, então, no noticiário, no jornal, enfim, no produto jornalístico. Então ela se relaciona muito com a edição, né? Aquilo que a gente vê em edição, que são escolhas, né? Que a gente vê em produção da notícia, por exemplo, a edição como sendo escolhas, qual o trecho da fala que vai sair, qual que não vai. Então é uma teoria que dialoga com outras, né? Mas aqui, claro, está se pensando muito em pauta, e aí vai dialogar muito com a ideia dos critérios de noticiabilidade, valores notícia, né? Que são os critérios que o jornalista vai utilizar para dizer
se aquela notícia vai ser publicada ou não. Então é uma teoria que surge nos anos 50, né? David White, então é o pesquisador que traz essa perspectiva para o jornalismo. É uma notícia que ela surge antes com Levin em 1947 na psicologia, né? Então havia pesquisas, por exemplo, para saber por que o consumidor escolhe o produto XYZ, né? Então ele traz essa perspectiva da seleção para o jornalismo, né, nos anos 50. Né? Então, o termo faz referência justamente à pessoa que toma uma decisão, né, numa sequência de possibilidades. Então, por exemplo, o jornalista que trabalha num jornal, ele vai ter, né, vamos supor, um repórter de uma editoria qualquer, uma editoria específica, um repórter de política. Ele vai receber ali release da Câmara de Vereadores, das assessorias dos vereadores, da prefeitura, dos partidos, de deputados, enfim, de todo o universo, né, que envolve a política, né, e releases principalmente. Então ele vai ter as pautas dos outros veículos, né, ele vai ter o histórico daquilo que ele vem cobrindo. Então, daqui a pouco vai ter denúncias ou e-mails, sugestões de pauta de leitores. Então ele não vai ter como publicar tudo, por exemplo, nem no jornal impresso, né, nem no online, como eu sempre falo. O online ele permite um conteúdo maior, mas é só olhar os sites dos veículos, nenhum coloca conteúdo infinito, né? Então é feita igual uma seleção, não é tudo que, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, GZH, Correio do Povo, recebem milhares, né, milhares e milhares de releases, e-mails e sugestões. Eles não vão fazer tudo, eles selecionam igual, né? Então o jornalista vai escolher, né, desde o que vai ser publicado e como vai ser publicado, né? Então tem aquelas matérias que vão ganhar destaque, que vão ir para a capa do site, que vão ir para a capa do impresso, que vão ter chamada na abertura do programa de rádio, no telejornal, enfim. Então há uma série de elementos, que aí a gente já vai lá para os critérios de noticiabilidade, né? Então proximidade, interesse público, o que isso vai afetar na vida das pessoas, inusitado, pessoas importantes, né? Então o pesquisador, né, o White, ele se preocupou inicialmente em saber, né, por que algumas notícias eram publicadas e outras não. Então no jornalismo o fluxo de notícias passa por diversos gates, né, por diversos portões, né? Também não é, principalmente em estruturas mais complexas, muitas vezes depende da aprovação do editor, às vezes do diretor, enfim, aí já torna o processo mais complexo. O jornalista, então, seria esse primeiro porteiro que decide o que pode e o que não pode, né? Então, às vezes, sugestões de pauta mesmo, né? Eu lembro quando eu trabalhei num grupo de emissoras de rádio, enfim, agência também de notícias na Serra, e teve uma vez que uma senhora ligou e sugerindo uma pauta lá, mas era porque ela não estava conseguindo um lugar, o horário dela não batia com o horário da ambulância que levava pacientes de uma cidade para outra, né? Mas aí eu falei com o secretário e não tinha nada de errado no caso, né? Não tinha o que fazer, assim, no sentido de mudar todo o horário por conta dela. Aí o que eu consegui fazer, na verdade, foi uma situação em que eu resolvi o problema dela, mas não saiu no rádio, né? Não saiu na emissora, né? Eles colocaram ela num carro alternativo que ia para outra cidade lá num outro horário, para dar uma carona para ela fazer a consulta. Então é aquela relação com o público, né? Que claro que em cidades menores às vezes tu consegue fazer isso, né? Dificilmente talvez aconteceria num veículo maior, em que, enfim, são muitos e-mails, muitas ligações. Mas só para citar um exemplo, não é tudo que vira notícia, né? Não é tudo que chega ao jornalista que vira notícia. Então cabe ao jornalista ter esse conhecimento também, esse discernimento, e daí também ele vai se valer do editor, aquela situação de dúvida, né? Perguntar para o editor, às vezes vai até a direção do veículo, né, dependendo de algum caso mais delicado, enfim.
Então, enfim, tem N exemplos assim que, né, certamente no presencial tem mais possibilidades de dialogar com você sobre isso, mas alguns que eu lembro, né? E então são uma série de gates, né, de portões até se chegar à publicação. O processo de decisão é subjetivo e arbitrário, por isso ação pessoal, né? Essa foi a primeira constatação. Ele constatou, então, o White, que era geralmente processo subjetivo, era porque o jornalista achava, julgava mais importante, sem às vezes ele nem o jornalista sabia explicar por quê. Né? E aí, claro, os estudos foram aprofundando até chegar a esses conceitos e que foram feitas essas divisões por categorias, proximidade geográfica, utilidade pública, etc., que é os valores notícias. Né? Mas soma-se a isso, então, a cultura profissional, a pessoalidade, né? A cultura profissional é a formação, hoje principalmente, naquele tempo não tanto, mas hoje o jornalista, ele, na grande maioria dos casos, ele cursou jornalismo. E mesmo nos Estados Unidos, né, em que o diploma não é obrigatório, mas tem uma cultura profissional ou no veículo em que ele está, né? Então já se tem procedimentos que são feitos e o jornalista que chega lá, ele tem que, de certa forma, aprender e se adaptar a esses procedimentos que é formado, então, que forma então uma cultura profissional, que é partilhada e que é muitas vezes aquela situação, né, em que vocês mesmos, depois que entram no curso, muitas vezes quando vocês percebem, vocês estão com uma rede de relacionamentos formada majoritariamente por outros jornalistas e colegas, né? Então, a cultura profissional. E a pessoalidade, a formação, de onde a pessoa vem, a trajetória daquela pessoa, né? Então, às vezes pode ser em relação à qualificação, outros cursos que a pessoa já fez, ou em relação à formação mesmo, né? Vem de uma família que traz determinados conceitos, né? Ou de outra. Então tudo depende, né? Diferentes classes sociais, diferentes visões de mundo. Então o jornalista também, né? É um sujeito que não está isolado, assim como nas outras profissões. O médico que vai atender, ele, né, vai ter o gosto dele, vai ter o time de futebol dele, vai ter pensamento sobre as diversas questões, mas ali ele vai te atender. E o advogado e assim por diante, assim como é nas outras profissões. E mais as regras, né? As regras da profissão, que é aquilo que a gente vê e que os veículos vão colocar muitas vezes ou nos seus manuais ou vão ter regras ali que são aquelas normas específicas, né? Tanto em relação à empresa quanto em relação à parte da prática jornalística. Aí ele constatou também que juízos de valor têm papel central nesse processo, né? Inicialmente a teoria privilegia apenas a abordagem microsociológica do indivíduo, descartando o macrosociológico, né, como a organização jornalística. Então isso vai ser pensado depois, né, em relação à história, nesse primeiro momento não se considera. Tanto é que a sequência que daí vai aparecer no livro do Trakiner, que a gente vai ver mais para frente, é a teoria organizacional, que vai levar em conta a história da empresa, a direção, a chefia, etc. e outros aspectos. Então hoje essa teoria ela pode dialogar com as demais, que é por isso que eu coloquei esse artigo para vocês lerem. Foi apresentado num evento da Intercom, que traz essa perspectiva para a contemporaneidade. Gieber, em 56, né, conclui posteriormente que a estrutura burocrática da organização pesa mais do que as avaliações pessoais, por exemplo. Né? Então, é aquelas situações em que o jornalista pode ter uma pauta, pode, né, ser uma boa pauta, mas às vezes que vai esbarrar em outras questões, como, por exemplo, questões às vezes política da empresa, de ter algumas ligações, questões comerciais principalmente, assim por diante. Então é uma autonomia relativa, né, que o jornalista tem em relação a esse processo de decisão. Aí tem o texto, né, então sobre o gatekeeper que vocês vão ler, né, de maneira sintética é isso. Tem também o artigo, né, e tem outros artigos e outras pesquisas que aprofundam mais, mas o importante é vocês saberem esse conceito e esse breve histórico, né, e esses braços, então, que a teoria permite pensar relacionando com outras teorias, né, como a teoria organizacional, como o newsmaking, que a gente vai ver, como
outras teorias, valores, conceitos de valores notícia, etc. Então eu já vou fazer esse gancho para a gente começar a falar sobre o trabalho de vocês, né, o ensaio ou artigo. Vou partir desse exemplo. Vocês podem escolher um tema de pesquisa em que vocês vão relacionar com, por exemplo, a teoria do gatekeeper, né? Então, eu quero saber como que é feito o processo de seleção de notícias da edição impressa do Diário Popular, né? Na editoria de esportes, por exemplo. Então, vocês vão embasar, vocês vão falar o que é a teoria do gatekeeper, etc. E aí vocês vão apresentar o objeto de vocês e vocês vão apresentar quais são, né, os critérios que são utilizados pelo editor ou pelos jornalistas nesse processo. É só um exemplo aleatório, né, a ideia de pesquisa de vocês. Eu estou postando então um arquivo que é o template da Intercom. Vocês não precisam apagar ali aquele cabeçalho ali, podem deixar, e vocês já vão se acostumando também depois para quando vocês chegarem lá no TCC1, em que vocês também vão fazer o projeto de vocês de pesquisa, vocês também vão utilizar esse template aí da Intercom, né, que na verdade ele já está formatado, né, nas normas de maneira geral da ABNT. Então vocês vão ver ali, insira aqui o título, né? Vocês vão escrever ali por cima, o título já vai estar no tamanho da letra, no espaçamento, tudo corretinho. O resumo, né? Já vai estar ali, espaço simples, etc. Palavras-chave, mesma coisa. Aí tem toda a explicação, né? Como citação. Vocês vão, por exemplo, só copiar, vão ir copiando e colando a citação de mais de 3 linhas e digitando por cima, né? O que acontece é, por exemplo, tem as citações de mais de 3 linhas, tarará. Se vocês clicarem para selecionar tudo e digitarem, vai desconfigurar. Então o ideal é cortar, deixar só a primeira palavra, né? Daí escrever por cima e depois cortar essa primeira palavra. Aí vai ficar já formatado. Aí são questões de funcionalidade do Word mesmo, né? Mas aqui tem toda a orientação nas primeiras 2 páginas, bem simples. E na página 3, então, tem um exemplo, né? Aliás, não, na página 5 tem um exemplo. Começa com um exemplinho ali que vocês podem digitar por cima, que já fica formatado, né? Não tem nenhum segredo, assim, é só manter essa formatação que está nesse arquivo, né? Vocês vão olhar ali, vocês vão entender melhor. Isso em relação à formatação. Então, a possibilidade que vocês têm é de escrever um ensaio. O que é o ensaio? O ensaio vocês vão escolher, de qualquer forma, tanto no ensaio quanto no artigo, vocês vão escolher uma dessas teorias que a gente está vendo. Vocês podem dar uma pesquisada nas que a gente ainda vai ver, se vocês quiserem saber do que se trata, para de repente saber se é isso que vocês querem. E vocês vão relacionar essa teoria com um objeto, né? Vocês vão estudar, vocês vão então escrever um pouco sobre a teoria e vão relacionar essa teoria com um problema de pesquisa, né? Com um objeto que vocês escolherem. Analisar, como nesse caso que eu citei do gatekeeper, né? Mas vocês podem pegar outra teoria, por exemplo, teoria organizacional, né? Então, eu não vou cobrar aqui, por exemplo, questão de metodologia, né? Vocês vão ter isso mais para frente. Então, claro, né? Vocês poderiam se valer de uma análise de conteúdo para analisar as fontes utilizadas no veículo X para tratar pautas políticas, e aí vocês poderiam identificar ali, né, se houve todos os lados, se são fontes, geralmente se usa fontes mais de uma linha ideológica e assim por diante, né, mas seria um método adequado para uma pesquisa maior. Mas aqui vocês vão poder, né, não vai ter esse rigor, né, tão forte sob o ponto de vista da metodologia e das normas. Vocês, no texto do ensaio, a possibilidade que eu estou dando para vocês é de vocês, por exemplo, escrever, mesmo quando forem usar uma citação,
de até 3 linhas, vocês não precisarem, né, botar nessa formatação, né, do parágrafo recuado, etc. Um texto mais opinativo, né? Vocês apresentam a teoria e comentam, né, aquilo que vocês estão escrevendo sobre. Então, vamos pensar em outro exemplo agora envolvendo uma outra teoria, né? Vamos pegar aqui o livro da teoria do teoria do jornalismo do Traquina, né? Então, teoria organizacional, gatekeeper, a gente falou, poderia ser, por exemplo, até sobre aquilo que a gente vai ver de tribo jornalística, né? Características de jornalistas de um veículo, né? Vocês podem também olhar nos anais dos eventos, o GT tem o GT de teorias de jornalismo, ali vocês também podem, né, ter ideias como essa do Gatekeeper que eu estou postando para vocês, revista da Intercom, revistas acadêmicas de universidades, né? Vocês podem pesquisar alguns outros exemplos. Então, por exemplo, o Newsmaker, que a gente vai ver, né, como que se preocupa, como que o jornalista produz a notícia, né, o processo dele de fazer a entrevista, de escrever, etc., né, se preocupa em entender como são esses processos. Então, vocês podem também, né, vamos pensar num programa reconhecido, né, do grande público, Jornal Nacional, né? Vocês podem pesquisar fontes, né? Como que numa determinada edição foram apresentadas as fontes, né? Ou de uma matéria específica, né? Ou vocês podem pegar um Globo Repórter, um SBT Repórter, enfim. Enfim, há uma infinidade, né, de possibilidades de vocês pegarem essas teorias todas que a gente está vendo, que a gente vai ver a agenda setting, por exemplo, né, que envolve muito a questão das pautas, né, também, do agendamento, né, como que a mídia pauta a população e também como que ela se pauta pela população. A gente vai ver sobre a espiral do silêncio, que é uma perspectiva até mais das teorias da comunicação, mas também eu estou trazendo aqui para vocês, que é uma perspectiva também que vem da psicologia, né? Elisabeth Neumann foi uma pesquisadora alemã, né? E ela escreveu esse livro, então, né? Eu tenho a versão, acho que nem tem traduzido em português, mas tem uma tradução em espanhol, em que ela vai colocar aqui em resumo também como as pessoas tendem a se calar quando elas quando elas são minoria ou elas estão sozinhas num grupo que tem um pensamento contrário ao seu, né? Então elas tendem ou a se calar ou a concordar mesmo não concordando, né? Então vamos imaginar uma situação, por exemplo, de cenário eleitoral, vamos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, um eleitor do Biden em meio a vários eleitores do Trump que estão ali conversando sobre a eleição, né? Então eles estão falando em voto impresso, em fraude, não sei o quê. E esse eleitor do Biden está sozinho ali com 20 caras do Trump, ele tende a se calar ou daqui a pouco ele vai até concordar só para, né, não discutir, né? Então a espiral do silêncio, né, fala sobre esse silenciamento, né? E o mesmo numa situação contrária, né? Se fosse um eleitor do Trump sendo numa situação, ele vai na casa, vai conhecer a família da namorada e é uma família toda democrata e ele é trumpista, mas ele vai tender a se calar, né, ou a concordar. Então é questão mesmo, vai para a questão psicológica, né, dessa tendência e também de medir, né, dessa coisa de medir qual é a opinião dominante, né? Que não necessariamente vai ser a dominante, mas aquela que parece ser. Então a tendência que muitas vezes as pessoas têm, algumas pessoas, de seguir aquilo que ela imagina que seja a opinião dominante. Então isso vale até para pesquisa, né? A pessoa pode responder algo que ela imagina que o pesquisador quer ouvir, né, que não necessariamente vai ser aquilo que ela pensa. Enfim, é uma série de possibilidades, a gente vai ver, né, mais pra frente.
a teoria da espiral do silêncio também, teoria organizacional, teoria da ação política. Então vocês vão relacionar uma dessas teorias todas que a gente vai ver com algo, né? Com algo relacionado ao jornalismo. Então pode ser uma matéria, pode ser um objeto, vocês já podem até já imaginar o que lá na frente vocês, daqui a pouco, vocês podem querer trabalhar com TCC, né? Então, um site, né? Tem sites, uma coluna, né? Um colunista. A gente vai ver também parresia, que é o que eu fiz na minha tese, né? Eu peguei o conceito de parresia lá da Grécia Antiga e trouxe para o jornalismo. E aí, né, fui analisar o jornalismo gonzo, né, a partir dessa perspectiva da parresia, que é a fala franca no espaço público, em que o autor assume riscos por emitir essa opinião, né, por fazer essa fala franca, né, no espaço público. E o Hunter Thompson foi um jornalista que fez muito isso. Depois eu fiz alguns artigos pegando outros autores. Eu peguei, por exemplo, o Juremir Machado da Silva, no episódio da briga dele com o Luiz Fernando Veríssimo, lá nos anos 90, que resultou na saída dele da Zero Hora, e também da Djamila Ribeiro, né? As críticas que ela faz, principalmente ao governo atual, né? Então, assumindo, né, de certa forma, riscos para emitir a opinião dela e fazer uso da sua fala franca. Então, são exemplos, né? Tem, assim, uma infinidade de possibilidades. Vocês estão em grupos, né, de 3 a 5, então vocês podem conversar, dialogar, ver ideias, né, olhar sites, olhar programas de TV e fazer essa delimitação, né? Então, amanhã, né, na quarta-feira, eu vou estar disponível online. Claro, fico disponível o tempo inteiro para vocês me mandarem e-mails perguntando, dizendo ideias que vocês tiveram. E claro, né, a teoria do jornalismo não fica só nessas teorias que tem nomenclaturas, né, a teoria construcionista, a teoria do newsmaking, teoria da agenda setting. Na verdade, quando se pesquisa jornalismo, se está praticando teoria do jornalismo, porque está se teorizando questões relacionadas ao jornalismo. Então, daqui a pouco, como vocês não viram ainda, né, os outros temas, vocês podem falar aquilo que vocês gostariam de estudar, que daqui a pouco pode se encaixar numa dessas teorias ou não, mas mesmo que não se encaixe, tem autores teóricos que vão falar disso. Então, também essa é outra possibilidade. Então, talvez, nesse momento, o ideal seria que vocês pensassem no que vocês querem pesquisar para depois a gente ver a questão da teoria, né? Então, eu quero pesquisar no jornalismo econômico, a gente teve a Jane Guerra, né, participando do Primeira Pauta. Eu quero estudar o blog dela, né, para tentar entender como que ela trabalha discursivamente questões complexas para o grande público, né? Então, vocês têm um problema de pesquisa aí. Estou citando um exemplo aleatório que eu pensei agora, né? Meu problema de pesquisa é saber como a jornalista Jane Guerra trata de temas complexos para o grande público, que não é um público especializado. Pronto, eu vou fazer a minha pesquisa para responder a essa pergunta, né? Então, a partir daí, né, eu posso utilizar uma dessas teorias ou posso fazer a pesquisa, claro, utilizando métodos adequados, mas nesse momento de ensaio, né, eu posso pesquisar os textos dela, elencar algumas características e aí buscar nos livros que tratam de jornalismo teoricamente, né, ver características que aparecem também nesses livros que alguns autores falam, né, posso pegar autores de jornalismo econômico e ver como que essas questões dos autores aparecem no texto dela. É um exemplo, né? Então vocês podem partir de uma pergunta para depois a gente ver, né? Você pode me mandar por e-mail e aí eu posso orientar vocês também nesse sentido. Como eu falei, eu posso ficar citando exemplos aí por mais 2 horas, porque isso são infinitos, né? O campo de pesquisa do jornalismo e da comunicação é muito amplo, realmente, e tem muitas possibilidades.
Então, espero que vocês tenham entendido, né? Amanhã eu vou estar disponível às 19 horas no link que está no e-aula da disciplina. E aí, né, posso tirar as dúvidas de vocês ao vivo e mesmo assim, quem não puder participar, né, ou quem no momento não tem dúvida, mas depois surge, pode me escrever a qualquer momento. Sempre mando um e-mail direto ali para o meu e-mail, que fica mais fácil de responder se vocês mandam pelo Cobalto. Eu tenho que entrar lá no Cobalto, catar a turma de vocês, selecionar vocês para mandar um e-mail e vocês não vão poder me responder, vocês vão ter que fazer também tudo de novo. Então mandem direto para o e-mail que está aí no plano da disciplina, que eu só clico em responder e respondo na hora. Tá bom, beleza? Espero que tenham aproveitado, enfim, e que a gente possa seguir aí trabalhando, que no final vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço a todos, fiquem bem, até a próxima semana. Ou até amanhã, né? Nesse caso.